Hoje nós vamos falar sobre atitudes que atrasam o seu amadurecimento. O objetivo dessa live é justamente trazer clareza sobre quais são essas atitudes que nos atrapalham no amadurecimento emocional, mas principalmente na nossa vida. Então vocês vão perceber que eu sempre vou fazer esse link com a nossa vida e com a terapia. Eu recebi algumas perguntas de vocês lá na minha caixinha, quando eu perguntei o que te incomoda. Nós vamos falar sobre elas já no início da live. E logo depois nós vamos passar pelos pontos principais aí das atitudes que nós temos e que acabam nos atrapalhando e nos atrasando. Vamos acalmando a nossa mente para que a gente possa assimilar essas informações, porque realmente a gente vai numa certa profundidade hoje. É um prazer ter vocês aqui. Nós vamos falar, repetindo o tema para vocês então, sobre atitudes que atrasam o seu amadurecimento, principalmente o amadurecimento emocional, mas como que isso está se refletindo hoje na nossa vida. Então, o objetivo dessa live hoje é trazer consciência sobre essas atitudes que nós temos, como que nós manifestamos essas atitudes na vida, mas também o que eu preciso fazer para mudar, que é o que a gente deseja, certo? Então, eu sou a Graziela Pandolfo e é um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Como eu disse, vieram algumas perguntas para mim na caixinha e essa live, na verdade, surgiu por uma demanda no meu Instagram. Uma pessoa me fez essa pergunta. Ela perguntou exatamente assim, ó, como ser um bom cliente? E complementou dizendo o que uma pessoa faz, qual a postura que ela precisa ter, ou seja, qual a atitude que ela precisa ter para ser um bom cliente. Eu não vou entrar aqui no mérito de cliente bom e cliente ruim, mas o tema que a gente vai discorrer hoje é quais as atitudes que estão me impedindo de ter benefícios na terapia, ou quais as atitudes estão me mantendo no mesmo lugar onde eu não consigo avançar. E eu fiz uma caixinha lá perguntando o que incomoda vocês, né, os meus seguidores nesse sentido, o que incomoda no processo. E algumas das respostas que eu recebi eu gostaria de compartilhar com vocês, porque talvez seja o seu caso. Muitas das respostas tinham que ver com a cobrança, mas não a cobrança dos outros, e sim a autocobrança. Então eu recebi respostas do tipo, o que me incomoda são as minhas próprias cobranças, a autocobrança. Depois teve uma pessoa que fez um comentário um pouco mais longo que disse assim, melhorei muito, mas às vezes acabo voltando em coisas que eram o problema, parece um passo atrás. Ou seja, traduzindo em uma palavra também, autocobrança. E eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso antes da gente passar propriamente para as atitudes, porque essa autocobrança ela tá assim muito presente em nós quando nós fazemos esse processo terapêutico, né? Nós passamos pela terapia. E a gente tem que ser muito razoável nesse sentido, porque normalmente o nosso chicote é muito mais forte contra a gente mesmo do que contra outras pessoas. Então, duas coisas que nós precisamos quando nós sentimos essa autocobrança exacerbada é estar na realidade e também a razoabilidade. Porque se eu enxergo a realidade, eu vou também saber o tanto que eu já consegui andar. Vê que esse comentário que essa pessoa fez, ela diz, eu acabo voltando para as coisas que eu já fazia. E quem de nós nunca? Quem nunca? Levanta a mão, né? Quem nunca voltou nas coisas que já fazia? Só que vê que ela não percebeu, essa pessoa que escreveu essa frase, não percebeu que ela já está um passo à frente do que quando ela não fazia terapia. Porque ela já percebe quando ela volta para aquele lugar. Então, não é que a gente sempre vai estar caminhando a passos largos, terapeuticamente falando. Mas nós sim vamos no nosso passo e temos que ser razoáveis, olhar para a realidade do que está acontecendo. Se eu conseguir dar esse passo, eu já consigo ver que eu melhorei em algo, mesmo que eu volte de vez em quando, é reconhecer que isso está acontecendo e não achar que está tudo perdido também, né? Muito bem. Teve uma outra pergunta que tinha que ver com outras pessoas daí. A pessoa disse assim, pessoas que te fazem crer que tu não é capaz.
Então é algo que a gente precisa olhar também durante o processo terapêutico, porque por um certo tempo, o que as outras pessoas fazem ainda nos afeta. Então nós temos que ter cuidado com isso. Isso depende do ponto do processo que a gente está, e é natural. Vai chegar um ponto que a gente já não se importa muito com isso, né? Mas durante um certo período nós somos afetados por essas opiniões. Agora, o que eu posso me perguntar, então, quando eu me vejo diante disso? Por que a opinião dessa pessoa aqui está me afetando tanto? Se eu já sou um adulto, por que eu deixo que o outro diga se eu vou ou se eu não vou acreditar em mim, acreditar que eu consigo? É nesse raciocínio que a gente tem que construir aí o nosso adultecer, né? E nós vamos agora adentrar mesmo a esse tema, vamos começar a falar dessas atitudes então. Talvez você já tenha se identificado com as frases que eu trouxe, talvez seja a sua realidade também, e nós vamos passar por outras posturas que talvez você se identifique. O primeiro ponto, então, pelo qual nós vamos passar, é o que as pessoas pensam, né? E aí você vai vendo o que se encaixa no seu dia a dia. Primeira coisa, o terapeuta vai resolver o meu problema, sem eu ter que fazer nada. Alguém aqui já sentiu isso? Já passou por isso? Por que isso acontece às vezes? Porque nós estamos acostumados com uma cultura do o outro resolve para mim. E não é assim quando a gente vai no médico, quando a gente depende de algo da medicina, eu vou e digo, olha, eu tô sentindo tal coisa. Ou às vezes eu nem sei explicar muito bem o que eu tô sentindo. E aí o que o médico vai fazer? Ele vai te examinar, ele vai mandar fazer exame. Ou seja, nada tem a ver com você assumir a responsabilidade. E aí quando ele descobrir o que você tem, ele vai te dar um remédio. Então a sua única responsabilidade é tomar aquele remédio. Então por isso que às vezes a gente vai para a terapia com essa mesma ideia. Ah, o terapeuta vai fazer para mim, eu não vou precisar fazer nada, vai ser bem tranquilo. E não é bem assim. Essa atitude é uma a primeira aqui que eu descrevi, que atrapalha muito o nosso processo. Segunda atitude, que vai ser fácil. Ah, eu não vou ter que lidar com nenhuma dor, vai ser bem fácil, vai ser tranquilo, não vou ter problema. Só que também não é assim. Esse é um extremo que nós encontramos. E aí, eu gosto de mencionar sempre exemplos da natureza, né? Porque a nossa vida, ela exige sacrifício. Vida é sacrifício. Agras, mas é tão pesado dizer isso, a vida é sacrifício. Mas me acompanhem nesse raciocínio. Vamos pensar na natureza, né? Quando a gente olha para a respiração, quando a gente inspira, a gente consegue algo. Mas o que a gente tem que fazer logo em seguida? A gente precisa expirar. O que a gente fez aqui? Um sacrifício. Porque se a gente não sacrificasse esse ar já transformado dentro de nós e colocasse ele para fora, o que isso significa? Que a gente não teria mais vida dentro de nós. E isso acontece com qualquer outra coisa. Se a gente come, a gente tem que deixar ir. Se a gente não deixar ir, a gente também vai ter problema. Então, o sacrificar, nesse caso, é deixar ir, abandonar, renunciar. Então é nesse sentido, não vai ser fácil, no sentido que você não tenha que fazer nenhum sacrifício. Isso que a gente tem que pensar. Aqui um dos comentários, a Paula disse, eu queria isso, pensei em sair do atendimento com uma receita com passo a passo da solução. Hoje a gente dá risada, porque quem de nós não chegou assim na terapia? Quem de nós não chegou querendo uma receita pronta e perguntando talvez, o que eu tenho que fazer para eliminar de uma vez por todas isso aqui? Como se fosse simplesmente chegar e fazer isso e tá tudo resolvido. Então, a gente se identifica muito. Eu passei também por isso, eu passo por isso, né? E sempre vai ter alguma coisinha ali na nossa atitude que vai atrasar o nosso processo. Quando a gente percebe que não é bem assim, a gente consegue, a gente sente que a gente está andando, né? Mesmo que algo nos puxe. Outra, vocês vão me dizendo aí se está fazendo sentido os exemplos que eu estou usando e vão dizendo se vocês também já passaram por isso, se alguma das posturas aqui, das atitudes, condiz com o que você pensava.
Exatamente, Mari. Busca pela solução mais fácil. Se alguém nos disser, né, só faz isso, isso e isso. É tão mais fácil, né? Só que não funciona. Uma outra atitude, que aí ela vai para um outro extremo desse vai ser fácil, vai ser impossível. É muito difícil para mim. Não, ninguém me entende, porque a minha história, você não tá entendendo, ela é muito pesada. Então eu vou ter que explicar tudinho para ver se você tem alguma chance de me ajudar. Só que também não é assim. Esses dias eu fiz um post que dizia assim, ó, às vezes as pessoas desistem antes mesmo de começar. O que isso quer dizer? Às vezes a gente coloca tanta coisa na nossa cabeça que antes mesmo da gente começar o processo terapêutico ou começar a mudança, a gente fica ali, perdido. A gente perde para nós mesmos. Então isso a gente tem que parar para pensar. Não é impossível. Muitas de nós estamos aqui para dizer que não é impossível, né? A Mari falou, inclusive, né? Você não tá na minha pele, exatamente. É uma atitude que a gente pode ter. Você não tá na minha pele, você não sabe o que eu tô passando. E às vezes, quando o terapeuta dá uma sugestão terapêutica, né? Ou faz uma pergunta que te leva para algum lugar, você repele quando você tá nessa atitude. Não, mas é muito difícil para mim, você não sabe o que eu tô passando. Outra atitude. Pensar que a sua atitude em relação ao terapeuta e à terapia não influencia o resultado. O que é isso na prática? Ah, eu vou, mas eu não acredito muito. Eu vou lá só para ver o que é essa coisinha, essa modinha aí que tá agora. Eu vou lá só para ver o que vão me dizer, mas eu não vou fazer não. Eu acho isso aí é loucura, porque a terapia não funciona. Achar isso também não vai resolver o seu problema. Também vai atrasar o seu amadurecimento. Mas tudo bem, chegamos até esse ponto da live e eu decidi, não, mas eu vou fazer terapia. Quais são os pensamentos que podem te atrasar quando você decide fazer terapia? Primeiro deles, pedir atendimento de graça ou pedir desconto. Ai, isso ninguém fala, né? Isso a Globo não mostra. Mas quando a gente pede desconto, o que a gente está mostrando, na verdade? Que eu desmereço o trabalho do outro. Eu acho que não vale tanto assim. Só que você pensa assim, uma pessoa que pode, de repente, te ajudar num problema que já dura anos. Será que realmente não vale o esforço que essa pessoa fez ao longo da vida por ela mesma passar o processo e por ela desenvolver e ter ferramentas para te ajudar também a te conduzir por esses lugares? Então é nisso que a gente tem que pensar, porque quando eu peço desconto, quando eu peço para fazer de graça, eu tô na verdade com uma exigência com aquela pessoa, uma exigência que não deveria ser direcionada a ela. Às vezes eu digo assim, mas você é meu amigo, então você vai fazer um precinho mais camarada, né? Você vai fazer de graça para mim? Pense bem. Cuidado com essa atitude. Não é que a gente não queira ouvir isso. Não é que a gente se incomode, porque né, o terapeuta que tem a sua postura já bem alicerçada não vai se incomodar com isso. Mas pense no seu processo, o quanto você vai afetar o seu processo com esse tipo de atitude. E lembre-se, eu falei que isso atrasa o nosso amadurecimento emocional e também na vida. Ou seja, se você está com essa atitude na vida, você também está afetando seus resultados. Não é só na terapia. Eita, essa aí fez barulho agora, né? Porque a gente está acostumado com essa cultura de sempre pedir desconto, sempre levar vantagem, sempre ter um benefício. Claro que tem algumas negociações aí que a gente está acostumado. Vender uma casa, vender um carro, a gente meio que o vendedor e o comprador tem esse acordo não falado de que um vai pedir desconto e o outro está disposto a dar. Mas perceba aí qual é a realidade do momento que você está vivendo, para ver se isso é apropriado ou não. Próxima atitude de quem já tomou a decisão de fazer a terapia: racionalizar tudo. Isso acontecia muito comigo. Eu cheguei na terapia assim, desse jeito, racionalizando tudo. Então eu queria saber sempre o porquê das coisas, eu queria entender. Enquanto que, na verdade,
a gente precisa deixar que a coisa se movimente dentro de nós e encontre um lugar. Então, se você tem essa atitude de sempre querer saber o porquê de tudo, eu tive que abrir mão dessa atitude que eu tinha para eu poder ter o resultado que eu almejava. Então, se você tem essa tendência, né? Não, mas me explica isso aqui, ó, isso aqui eu não entendi. Talvez o terapeuta te fez uma pergunta e você chegou ali a uma conclusão de um movimento que você tem que fazer, mas você briga com aquilo ali internamente. E aí você vem para fora, que é uma outra atitude, viver para fora. Ou seja, vamos, me explica aqui que eu não entendi direitinho. Você me fala melhor aqui que eu não tô entendendo. Ou eu não tô enxergando esse ponto aí que você tá vendo. Ah, eu não concordo. Todas essas são atitudes de racionalizar o tempo todo e de viver para fora. E aí, quando você se dá de cara que, não, a coisa tem a ver comigo, então, daí você vai fazer o quê? Vai fugir. Você vai dizer, não, é porque é meu pai, é porque a minha mãe. Não, você não tá entendendo, é porque o meu marido, é porque a minha esposa. Essa é a fuga. E eu queria, nesse momento, dizer para você o seguinte: não há problema se você tem essa postura hoje. Não tem problema você chegar na terapia com essa postura. O que eu tô dizendo aqui é que isso atrasa o nosso processo. Então, se você chegou na terapia com essas atitudes, à medida que você for abrindo mão disso, você vai acelerar o seu processo, naturalmente. Deixa eu ver aqui o que vocês estão me dizendo. Vocês ficaram bolado com a frase que eu falei, né? De não pedir desconto. Ai, vocês não são fácil. A Bárbara disse aqui pra gente também, ou a pessoa pergunta a opinião. Você, como terapeuta, o que você acha disso? Aí é uma via de mão dupla, né? Colocar a gente na encruzilhada, ali num beco sem saída. E se a gente deixar, né? A gente, como terapeuta, deixar, a situação se perde o controle, né? Porque eu tô colocando a minha vida na mão do outro, né? O que você acha disso? Ali, o terapeuta não tá pra dar a opinião dele, né? Sobre o que tá acontecendo. Ele tá pra te conduzir naquele processo. E o que funcionou pra ele, talvez não funcione pra você. Por isso ele não pode se apegar a ficar dando opinião, né? Muito bem salientado, Bárbara. Muito obrigada pelo teu comentário. E a última atitude que eu queria que vocês nesse ponto aqui me dissessem se fez sentido para vocês esse raciocínio que a gente está construindo, para ver aí se existiram algumas lacunas que a gente precise corrigir, tá bem? Enquanto isso, vamos falar da última atitude, a atitude do vê aí para mim. Vê aí para mim o que está acontecendo, vê da onde que vem isso aí. Eu tô pagando, né? Então é tua obrigação. Você tem que me dizer o que é que tá acontecendo porque eu tô te pagando. Em uma palavra, me ajudem. Em uma palavra, que atitude é essa? Quando eu chego nessa atitude com o terapeuta, vê aí pra mim, eu tô te pagando pra tu ver pra mim. Então, tu tem que fazer aí o teu trabalho. Qual é a palavra? Enquanto isso, eu vou vendo aqui o que vocês colocaram. E Samuel fez um comentário muito apropriado aqui, de pedir desconto, na realidade mostra o quanto que não é importante pra gente melhorar. A gente está mostrando o quanto que vale a nossa melhora, né, quando eu peço desconto. E isso em vários serviços, né, vários serviços que a gente oferece. Quando a gente pede desconto, a gente demonstra essa atitude. Omissão, boa palavra também. A Rafa aqui, ó, foi na arrogância. Essa palavra foi a que eu pensei, arrogância. A Bia também falou exigência, todas elas se combinam, né? Elas chegam num ponto. Vamos usar aí a arrogância, chega bem perto do que eu estava comentando. E aí, por que eu tô dizendo, gente, que não é só na terapia que a gente age assim, não é só a vida terapêutica, o amadurecimento emocional que se vê prejudicado com isso. Porque se eu chego nessa postura diante do meu marido,
diante, né, para os homens, diante da minha esposa, essa atitude arrogante, porque tu tem que fazer, porque já faz tantos dias que eu te falei que era para fazer isso. Vocês veem como é sutil isso? Do jeito que a gente age na terapia, é o jeito que a gente age na vida. A terapia é só mais uma das tantas coisas que a gente tem que fazer na vida. Então, a gente tem que cuidar muito do tipo de atitude que a gente tem. Esse tipo de atitude atrasa muito a nossa vida como um todo. Às vezes a gente tá aí destruindo as nossas relações porque a gente fica, às vezes, pedindo desconto, a gente fica exigindo do outro algo que ele não deve dar, a gente fica sempre culpando as pessoas. É na vida, gente. Às vezes você tá atrasado na vida por causa disso. Bom, mas por que que é tão difícil? Porque não é do nada que alguém desenvolve esse tipo de atitude, certo? Então por que que é tão difícil? Vocês podem me contar aqui por que que vocês acham e eu vou comentando algumas coisas que eu separei aqui. Uma das coisas que é muito difícil a pessoa abrir mão dessas atitudes é que são dores muito profundas que você carrega, que eu carrego. Dores da infância, dores da adolescência, inclusive dores da vida adulta. Então, como assim que eu vou simplesmente chegar na frente de uma pessoa e me tornar vulnerável na frente dela? E aí nós encontramos uma outra coisa, né, que torna tão difícil. Eu não consigo ser vulnerável na frente do outro. Como que eu vou sentar na frente de alguém e dizer para essa pessoa que às vezes eu nunca vi na vida, ou eu vi só no Instagram, ou eu vi só uma vez na vida, e eu vou contar para elas coisas que às vezes eu não tive coragem nem de contar para as pessoas mais próximas de mim, para os meus melhores amigos, ou para o meu marido, ou para minha esposa. Você tem noção do que é isso? Você ter que compartilhar dores tão profundas assim? Então, nós, terapeutas, a gente tem essa noção também do quão difícil é para você abrir mão disso. A Rafa até falou assim, nós somos criados e treinados para ser assim, então não é fácil mudar, mas é necessário. Perfeito, Rafa, essa é a questão. É profundo, é dolorido, sim. E por isso que quando você busca um terapeuta, você precisa se conectar também com aquela pessoa, saber que ela vai respeitar essas dores, respeitar o seu tempo também. Outra coisa que torna muito difícil, mas que tem direta relação com isso, é eu já tive a minha confiança traída por alguém. Isso dificulta muito, isso atrasa muito o processo, porque eu não consigo confiar na pessoa que está na minha frente, no terapeuta. Mas eu também não consigo confiar no meu cônjuge, eu não consigo confiar nos meus amigos, não consigo confiar nos meus pais. Então, se eu também não resolvo isso, eu vou ficar presa nesse lugar, onde eu não consigo confiar em ninguém. E uma última coisa que torna muito difícil mesmo é eu querer controlar tudo. Aí, mulherada, tô falando com a gente mesmo. A gente muitas vezes quer controlar tudo, quer controlar todos os cenários. Se vai chover, se não vai chover, se vai fazer frio, se vai fazer calor. A gente quer que tudo saia perfeito. Só que o ambiente terapêutico, ele não é controlado pelo cliente. Ele deve ser controlado pelo terapeuta, porque senão o cliente já chegou perdido ali. E se é ele que tem que controlar aquela situação, aí então é só mais uma pessoa perdida. Essa já sou eu. É exatamente disso que eu tô falando, Bárbara. Por isso a terapia é um processo contínuo. Exato, Mari. Exatamente isso. Então, gente, quando a gente quer controlar tudo, a gente demora mais a sair do lugar. Isso é um fato, certo? Então, nós já vimos muitas coisas até agora. Se eu não me torno vulnerável nesse momento, né? Eu não consigo ter o aproveitamento que eu quero do meu processo terapêutico. E aí, o que eu faço diante disso? Exato, controle é terrível. Ah, meu marido entrou. Beijo, meu marido. Beijo, amor. Agora eu até fiquei com vergonha, gente. Fiquei até vermelha.
Gente, vamos analisar os nossos resultados então. Aqui nós chegamos na reta final da nossa live, que é o que está acontecendo com a minha vida? O que eu estou deixando na mão das outras pessoas? Os outros decidirem para mim, como comentaram agora há pouco, né? Como é que eu pergunto a opinião do terapeuta? Eu peço a sugestão para ele. Tem sugestões terapêuticas, né? Mas baseadas em ferramentas e não na experiência de vida do terapeuta. Então, analise os seus resultados. Os seus resultados mostram se você está parado no seu processo de amadurecimento ou se você está andando mesmo com as suas dificuldades. E eu acredito que todos aqui saibam que tem processos terapêuticos que assumem uma posição que não é deles. E às vezes a gente deixa, porque a gente não quer tomar as rédeas da situação, a gente não quer tomar a responsabilidade do nosso processo. Então tem processos terapêuticos que chegam para você e dizem assim, não, você tem, para resolver isso aqui, você tem que ir lá no fulano de tal e falar isso, isso, isso e isso, porque você não tem que suportar isso. Isso é um grande equívoco. Porque você é responsável pela sua vida, certo? Estamos de acordo aqui, imagino. Você é responsável pelo que você vai fazer e pelo que você vai deixar de fazer. Então, mesmo dentro de um processo terapêutico, diante de um terapeuta, você não pode deixar as decisões na mão dele. Ele é responsável por conduzir você de uma maneira segura, mas não é responsável por tomar as decisões da sua vida. Então você vê que tudo isso, no fim, se resume em eu estar no meu adulto, né? Na minha capacidade, diante de outro ser humano também adulto que pode me ajudar em algo específico que eu não estou conseguindo fazer sozinho. E todas essas atitudes infantis atrasam o nosso amadurecimento e a nossa vida. Nós temos que nos responsabilizar pelo nosso processo. E pensem bem como que vocês estão agindo na vida, porque às vezes lá no trabalho eu também tô nessa situação. Quando eu falo com o meu chefe, eu vou com aquela atitude de arrogância muitas vezes. E aí eu perco meu emprego, depois eu não sei porquê, né? Não se sabe porquê. Ou então eu tô indo com essa atitude conversar com o meu marido, com a minha esposa, também depois o casamento se desfaz. Eu não sei explicar porquê. Então veja, não é só de terapia que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de vida. E se você quiser também amadurecer e poder viver melhor, né? Viver mais plenamente, procure aí um terapeuta, um acompanhamento que possa fazer sentido para você, uma pessoa que seja responsável, que se conecte com você, com as suas necessidades e possa fazer essa condução suave e responsável. Certo, gente? Por hoje é só. Eu agradeço vocês pela companhia. Foi muito bom ter todos vocês aqui comigo hoje e pela interação de vocês também, que tornou muito mais rico esse conteúdo que eu tinha preparado aqui. Um beijo para vocês e uma ótima tarde. A live vai ficar gravada aqui no meu Instagram. Vocês podem depois revisar ali as informações e ver se vocês se encaixam em alguma delas, tá bem? Um beijo, uma ótima tarde para vocês. Tchau, tchau.